Olá pessoal, é o professor Fernando Bertoncini aqui na área. Nós estamos estudando online, começamos a estudar online a tabela periódica. Então eu vou dar continuidade hoje com vocês. Hoje nós vamos ver essa parte aqui, ó, distribuição eletrônica e a tabela periódica. Mas antes, só para a gente rever esses conceitos importantes que eu falei para vocês até anotarem no caderno. Então vamos lá. Eu falei de vários cientistas, os principais cientistas, os cientistas mais importantes da tabela periódica, é o Mendeleev e o Moseley. O que precisa ficar gravado aqui? Que o Mendeleev organizou 60 elementos químicos conhecidos na época em 12 linhas horizontais em ordem crescente de massa atômica. Então, os vestibulares o Enem gosta muito de comparar o Mendeleev com o Moseley. Então, olha o Moseley agora. O Moseley já organizou a tabela em ordem crescente, em ordem crescente de número atômico. Então, esses dois são os mais importantes. O Mendeleev em ordem crescente de massa atômica e o Moseley em ordem crescente de número atômico. Ok? Beleza? Lembraram? Ótimo. Depois nós falamos, que a tabela tem 7 linhas e 18 colunas. Eu coloquei aqui para vocês para mostrar no esqueminha aqui, ó. Olha lá, 7 linhas. Essas 7 linhas são chamadas de períodos, como eu já falei isso para vocês. E tem 18 colunas. As colunas são chamadas de grupos ou famílias. São nos grupos ou famílias que eles têm propriedades químicas semelhantes, tá bom? E o Mendeleev observou isso, na tabela dele, os que estavam nas colunas têm as propriedades químicas semelhantes, e a mesma coisa que o Moseley deu continuidade aí no caso. Só que um foi organizado em ordem crescente de massa atômica, e o outro, que é o Moseley, em ordem crescente de número atômico. Ótimo. Tem alguns grupos ou famílias aqui que a gente precisa memorizar, que o vestibular pode pedir. Então, eu coloquei aqui para lembrar vocês, 1 ou 1A, metais alcalinos. 2 ou 2A, metais alcalinos terrosos. 16 ou 6A, o grupo chamado de calcogênios. 17 ou 7A, halogênios. 18 ou 8A, gases nobres. Então, esse daqui é um resuminho que eu fiz para vocês para relembrar das aulas online. Isso é muito importante saber, tá bom? E agora nós vamos falar da distribuição eletrônica e da tabela periódica, tá? E a tabela periódica. Só vou apagar aqui um minutinho e a gente já continua. Antes, deixar um tempinho para vocês tirar um print aí, né, pessoal? Uma foto para poder colocar esse resuminho no caderno. Beleza? Então vamos lá. Então, falando agora de distribuição periódica, distribuição eletrônica e tabela periódica, nós aqui vamos então fazer a distribuição de alguns elementos. E já antecipando vocês, os elementos que nós fizermos a distribuição, que terminar em S ou P, são chamados de elementos representativos. Os elementos que terminarem a distribuição em D são chamados de elementos de transição. Os que terminarem em F são chamados de elementos de transição interna. Uma coisa que dá para falar também, que os D também pode ser chamado de transição externa, ou simplesmente transição. Então, vamos de novo. Se terminar em S ou P, eles são chamados elementos representativos. Se terminar em D, eles são chamados de elementos de transição. Pode ser só de transição, mas muitos estão chamando eles de transição externa. E se terminar em F, eles são chamados de elementos de transição interna. Então, se vocês notarem aqui, notaram? SP são os extremos da tabela. Olha lá, SP, os extremos da tabela, os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Esses são chamados de elementos representativos. Por isso que eu destaquei aqui, ó, vou destacar melhor aqui, ó, o S e o P, elementos representativos. Se terminar em D, que é o meio da tabela aqui, ó, eles são chamados de elementos de transição externa. Se são esses aqui de baixo, ó, que é a famosa série dos lantanídeos e actinídeos, aqui, ó, primeiro é o actinídeo, são série dos actinídeos, e o primeiro aqui é o lantanídeo, série dos lantanídeos, lantanídeos e actinídeos. Muito bem. Então, se terminar em F, é de elementos de transição interna. Ótimo. Vamos ver um exemplo, né? Vamos ver uns exemplos aqui para a gente entender o que eu estou dizendo. Primeiro, né? Quem não sabe distribuição, eu vou fazer aqui devagar para vocês entenderem. Quem já sabe, eu só vou fazer uma revisão, porque tem alunos ainda que não sabem fazer distribuição periódica, distribuição eletrônica. Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, flúor. Olha aqui. O flúor tem um número em cima, o número em cima é sempre o número de massa e embaixo é o número de prótons. É sempre o número de prótons no átomo neutro que é igual ao de elétrons. É ele que nós vamos fazer a distribuição, tá ok? Então vamos lá. Como é que eu começo a distribuição? Esse é o diagrama das diagonais, ou diagrama de distribuição eletrônica, também pode ser chamado do cientista que desenvolveu ele, chamado de Linus Pauling, tá? Então ele pode se chamar diagrama das diagonais, diagrama de Linus Pauling ou diagrama de distribuição eletrônica. Tanto faz. E sempre assim, nós vamos começar pela primeira diagonal, terminando a primeira nós vamos para a segunda diagonal, sempre de cima para baixo. Então eu começo aqui, ó, 1S2, vamos colocar aqui, ó, 1S2. Professor, mas por que é 1S2? Porque é a primeira diagonal. Nós vamos distribuir esses 9 elétrons com essa distribuição nas diagonais. Então, lá, 1S2 está aqui. Vamos para a próxima diagonal. Quem é a próxima diagonal? 2S2. 2S2. Aí vem a pergunta, professor, mas nós vamos distribuir até quanto? Até chegar em 9. Mas 9 o quê? Esses números aqui em cima, ó, que são os elétrons. Esses números aqui em cima, ó, são os elétrons. Então eu distribuí, ó, 1S2, tá aqui. Próximo, 2S2, tá aqui. Agora, não deu ainda 9, ó. 2 mais 2, ó, sempre os elétrons em cima. 2 mais 2 é 4, então não deu ainda. Eu preciso chegar em 9. Então eu fui na primeira diagonal, 1S2. Foi para a segunda diagonal, 2S2. Não deu ainda? Vamos para a terceira diagonal. Não precisa pegar tudo. Se precisar, a gente pega. Mas é sempre de cima para baixo. Ó, 1S2, terminou a primeira diagonal. Subo lá em cima, começa de cima. 2S2 está aqui. Terceira diagonal, 2P6. Agora, olha o que aconteceu. 2P6. Agora eu somando, ó, ficou 2, 4, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. Passou. Então, o que eu vou fazer? No lugar de colocar aqui 6 que vai passar, eu posso abaixar o número que está ali, aumentar jamais. Então, 2, 4, aqui eu tinha colocado 6, mais 6 passa. Então, se eu colocar 5, vai dar certinho, ó. 1S2, tá vendo? Ó, os 9. 2S2, 2P5, ó. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Pronto! Fizemos a distribuição do flúor. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, o ferro. Vamos pegar o ferro agora. Deixa eu só trocar a cor aqui para ficar igualzinho de cima. Vamos pegar aqui o ferro, ó. Segundo exemplo. Fe. O Fe aqui é 26, aqui é 56. Mas não precisa colocar o de cima. Eu estou colocando para só evidenciar para vocês que é sempre o de baixo, tá? Sempre o de baixo. Isso é para quem não lembra de distribuição eletrônica. Então, eu vou relacionar depois. Eu vou fazer a distribuição eletrônica e a tabela periódica. Então,
Eu vou primeiro lembrar a distribuição, ensinar a distribuição para quem não sabe. Então agora eu vou distribuir 26. Então vamos lá. Começa do mesmo jeito. Olha lá, primeira diagonal. 1, S2. Segunda diagonal, olha lá. 2S2. O próximo que é 2P6. O próximo, 3S2. Professor, mas e aí? Acabou? Não! Por quê? Eu tenho que distribuir 26. Então vamos ver, nós já fizemos as 3 primeiras diagonais. Vamos ver como é que ficou. 1, 2, 4, 10, 12. Não cheguei no 26 ainda. Então vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Então eu vou ter que ir na próxima diagonal. Ó. Eu fui a primeira diagonal, 1S2. Segunda diagonal, 2S2. Terceira diagonal, 2P6, 3S2. Acabou a terceira diagonal. Então eu vou lá em cima e começo de cima na próxima diagonal. Aí vem o 3P6. Depois do 3P6, o 4S2. Vamos ver se deu? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ainda não deu. Então eu já acabei, ó, a primeira diagonal, 1S2, a segunda diagonal, 2S2, a terceira diagonal, 3P6, 3S2. Agora eu já terminei a terceira diagonal e não acabou ainda. Vamos para o próximo. 3D10. Será que já deu ou passou? Vamos ver? 2 mais 2, 4, com mais 2, né? 2 com 2, 4, com mais 6, 10. 10, 12, 18, 20, 30. Passou. Então, se até aqui eu tenho 20 e eu quero chegar em 26, então eu vou tirar esse daqui e colocar 6. Então vamos lá. 2 mais 2, 4, lá mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20, 26. Agora deu certo. Então eu faço a distribuição dessa maneira. Eu vou lá nas diagonais e vou fazendo cada exemplo aqui das diagonais, tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Pode ser o fósforo 15. Vamos pegar aqui, ó, P15. P15. Do mesmo jeito, ó. Aqui, vamos lá, 15. Como só interessa o de baixo, então eu vou começar a colocar o de baixo agora, tá bom? Então vamos lá, 1S2. Não deu ainda, né? Por quê? Porque são 15. Ó, 2S2. Ainda não deu. Ó, 2, 4. Vamos mais um. 2P6. Ó, 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Ainda não deu. Então vamos lá, ó. 1S2 já coloquei a primeira diagonal. 2S2 já coloquei a segunda diagonal. Estou na terceira, ó. 2P6, quem vem agora? O 3S2, ó. E eu vou conferindo. Ainda não deu, ó. 2 mais 2 mais 6. 10 com 2, 12. Então vamos para a próxima. Ó, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, agora vamos na quarta. 3P6. 3P6 eu acho que passou, hein, gente? 2 mais 2 mais 6 mais 2 deu 12. 12 para 15, vou tirar aqui, ó, não vou precisar de 6, vou precisar de 3. Então ficou assim, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e aqui, ó, 3P3. Porque, ó, 2, 4, 10, 12, 15. Então é assim que faz a distribuição eletrônica. Agora nós vamos relacionar esses exemplos para saber que grupo que ele está, que
período que ele está e que tipo de elemento que ele é. Se ele é representativo, se ele é de transição externa, se ele é de transição interna. Então, como eu disse para vocês, se terminar em S ou P, ele é representativo. Se terminar em D, ele é de transição externa ou transição. Se terminar em F, transição interna. Mas antes vamos ver quem são os grupos e os períodos. Primeiro os períodos. Vamos anotar aqui, ó, período. E aqui grupo. Tá? Como é que eu sei o período? O período eu faço o seguinte. Eu vejo aqui, ó, os números grandes. Você vê o maior número grande que apareceu na distribuição eletrônica. Esse é o jeito mais fácil que eu acho. Então eu tenho um número grande aqui, ó, 1, 2 e 2. Então o maior número grande que apareceu é o 2. Então ele está no segundo período. E o grupo? O grupo eu vou ter que pegar a última camada, também chamada de camada de valência. Então eu vou organizar eles em camada. Tem a camada 1, ó, essa é a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e 7. As camadas também têm letras, que é K, L, M, N, O, P e Q. Então eu vou ver que grupo que ele pertence, tá? E aí eu tenho que olhar na última camada, se terminar em S ou P, tá? Os dois terminarem em P, depois eu vou dar um exemplo que termina em S. Então pegue a última camada. Nesse caso aqui, ó, essa daqui é a primeira camada e essa daqui é a segunda camada. E aí eu faço o seguinte, quantos elétrons eu tenho na última camada? Essa é a última camada. Então você vem aqui, pega 2 com 5, deu 7 elétrons. Então se ele tem 7 elétrons, você vai fazer a seguinte relação. Se ele tem 7, ele é da 7 ou 17. A gente pode chamar de 7A ou 17, como eu falei agora mesmo que eu pus os nomes das famílias. Então ele é do grupo 17, ou ainda alguns autores colocam a letra A. Então ele é do grupo 17 ou 7A. Então vamos de novo. Professor, como é que eu sei qual que é o período? Por que eu sei que ele está no segundo período? Porque ele tem duas camadas. Como é que eu sei que ele tem duas camadas? Eu vi os números grandes, ó, tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então o maior número grande que tem aqui, que eu estou falando das camadas, tá? Que são esses números aqui, ó, também chamado de níveis. Então eu percebi que a segunda camada é essa, que tem 2 e 2, tá vendo? É a mesma camada. Então eu somei os elétrons. 2 com mais 5, 7. Aí a pergunta é, ele termina em S, ele termina em P, ele termina em D ou ele termina em F? Vamos ver? Olha aqui, ele termina em P. Se ele termina em P, ele é representativo, ele é de transição externa ou de transição interna? E aí, pessoal? Já viram? Claro, se terminar em P, S ou P, ele é representativo. Isso aí. E ele poderia também perguntar o nome do grupo. Eu já passei para vocês. Halogênios. Então, para relacionar a distribuição eletrônica à tabela periódica, é para a gente saber o período e saber também o grupo. E o tipo de elemento que ele é, e também, se a família for daquelas 5 que eu passei, dá para saber também o nome dela, tá bom? A mesma coisa eu faço com os outros. Então, eu vou procurar o período, vou procurar o grupo, se tiver o nome da família eu falo, ou se ele é representativo ou não, tá bom? Essa regrinha que eu estou usando da camada de valência, que é a última camada, serve para os elementos que terminam em S ou P. Então eu vou olhar esse outro aqui, depois eu faço o ferro, que a regrinha é um pouquinho diferente, mas também é tranquilo. Ó, vou associar eles aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Professor, como é que eu sei que é da primeira, da segunda, terceira? Números iguais, ó. Primeira camada é 1,
segunda camada é o 2, terceira camada é o 3, e assim por diante. Então eu venho na última camada e somo os elétrons. 2 com 3, 5 elétrons. Agora vamos me responder. Comigo aqui, ó. Grupo e o período. Vamos pôr o período primeiro para ficar igual ao outro exemplo. Período e grupo. Muito bem. Período. Agora ele tem 3 camadas, então ele está no terceiro período. Agora o grupo. 5. 5 você vai lembrar de 15. Então eu posso chamar de 15 ou 5A. E de novo, se ele terminar em S ou P, se terminar em S ou P, ele é o elemento que a gente já colocou ali, que é o representativo. Pronto, aí. Fizemos o primeiro exemplo aqui do flúor, que ele está no segundo período, no grupo 17 ou 7A. Ele é representativo e como essa família tem que saber o nome, são chamados de halogênios. Já o fósforo, agora tem 3 camadas. Se tem 3 camadas, ele está no terceiro período. E se tem 5 elétrons, é 15 ou 5A. E se terminou em P, ele é representativo. Como eu falei para vocês, terminar em S ou P, ele é representativo. Professor, mas e o ferro? Como é que fica o ferro? Ele termina em D. Ora, se ele termina em D, eu já posso falar que ele é um elemento de transição. Então vamos anotar aqui, olha, é um elemento de transição externa. Só que quando termina em D, a regrinha é um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? Ó, nós vamos pegar os 2 últimos. Não tem nada a ver agora com camada de valência, tá? Que é a última camada. Camada de valência, que é a última camada, só vale para os elementos que terminam em S ou P. Já para os elementos que terminam em D, que são os elementos de transição interna, melhor, de transição externa, interna é F, de transição externa, o que a gente vai fazer? Sempre você vai pegar os 2 últimos. Se terminou em D, você pega os 2 últimos. Professor, mas para saber o período, eu não preciso ver o maior número grande? Sim. Qual o maior número grande que apareceu aí? Ó, apareceu o número 1, apareceu o número 2, apareceu o número 3, apareceu o número 4 e o 3 de novo. Então, o maior número que apareceu é o 4. Então, ele é do quarto período. E qual grupo que ele é? Se você não pegou os 2 últimos, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos para os elementos que terminam em SP. Você vai lá e soma. Então, aqui deu 8 elétrons. Se deu 8 elétrons, ele está no grupo 8. Professor, mas o senhor estava falando que é A e agora o senhor vai falar que é B? É o seguinte, antigamente o grupo 1, 2, do 13 ao 18, esses que terminam em SP, eram chamados de grupos A. E os que estão aqui no centro eram chamados de grupo B. Então, se ele termina em 8, ele também pode falar que é 8B. Mas isso não é muito mais usado. Mas eu coloco aqui porque vai que vocês vão pesquisar uma coisa na internet e ainda falam de A e B. Então, só para gravar, o 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eram chamados de grupo A. O de 3 ao 12, que são os elementos aqui de transição ou transição externa, são chamados de grupo B. Então eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos, né? Que terminam em P, né? 2 que terminam em P e 1 que termina em D. E eu falei do período, do grupo, e se ele é representativo, se ele é de transição externa, se ele é de transição interna. Isso que eu estou explicando é a distribuição eletrônica relacionada com a tabela periódica, ok? Vou pegar mais exemplos para a gente estar praticando, enquanto vocês tiram um print ali, uma foto. Nós vamos fazer mais 2 ou 3 exemplos para a gente entender isso direitinho, tá? Para saber o período, para saber se ele é representativo e para saber o grupo, tá? Vou pegar aqui para passar na lousa para vocês, rapidinho. Posso apagar? Vamos lá? E aí, estão entendendo? Estão, né? Beleza.
Então eu vou apagar esses exemplos para colocar mais exemplos. Vou deixar a tabelinha aqui, ó, para a gente continuar fazendo a distribuição. E como eu disse, terminar em S ou P, ele é representativo. Se terminar em D, de transição. E se terminar em F, de transição interna. Muito bem. Então eu vou pegar aqui mais alguns exemplos aqui pra gente. Vou pegar o sódio, Na11. Vou pegar o níquel, que é 28. E vou pegar mais um exemplo aqui, por exemplo, o nitrogênio, 7. Agora nós vamos fazer a distribuição, primeira distribuição. Sempre lembrando, fazer a distribuição para depois analisar o período, o grupo e o tipo de elemento que ele é. É isso que é distribuição eletrônica e a tabela periódica. Então primeiro tem que fazer a distribuição eletrônica. Vamos lá. 11 agora. Do jeito que eu falei para vocês, pega a primeira diagonal, não deu ainda? Vai para a segunda diagonal, sempre de cima para baixo. Então vamos lá. O sódio. Me ajudem aí. Como começa? Um S2? Isso. Um S2. E agora, segunda diagonal. Olha lá, primeira diagonal, um S2. Vamos para a segunda diagonal. Pensa aí. 2S2. Então já foi a primeira, agora já foi a segunda. Vamos para a terceira diagonal. 2P6. Terceira diagonal. Quem está lá? 3S2. Professor, já não deu? Vamos ver? Vamos lá, ó. 2, 4, 10, 12. Poxa, passou. Verdade, passou. Então o que a gente vai fazer? Diminuir. Então no lugar do 2, eu vou colocar, eu só posso diminuir. Coloco 1. Pronto. Olha lá, ó. 1S2. Segunda diagonal, 2S2. Terceira diagonal, 2P6, 3S2. Aí eu fui ver se já tinha dado. Olha lá, 11. Agora eu fiz eu tinha dado 12, diminui 1, deu 11. Sempre eu posso diminuir, aumentar jamais. Falou, galera? Beleza. Então vamos lá. Vamos ver que período que ele está, que grupo que ele está e se ele é representativo de transição externa ou transição interna. Vamos um de cada vez agora. Vou colocar aqui do lado, ó. Período. Como eu disse, eu olho aqui e vejo, tem o número 1 grande, número 2 grande, número 2 grande, número 3 grande. O maior número grande que aparecer é o 3. Professor, mas não tem nada a ver com camada? Não. Se você olhar, você viu que o maior número grande é o 3, então ele está no terceiro período. Agora é o seguinte, eu quero saber a família ou grupo. Aí eu pego a última camada. Então, todos os 1s é a primeira camada, todos os 2, todos os 3. Vou fazer assim. Então aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e última. E ele tem um elétron nessa última camada. Se ele tem um elétron nessa última camada, ele é do grupo 1. Ou antigamente falavam lá. Estou falando porque pode aparecer aí nos exercícios na internet ou em alguns livros ainda que vocês estão usando, tá? E agora, terminou em S. Ele é representativo de transição externa ou transição interna? Volta aqui, ó. Se termina em S ou P, olha lá, S ou P, que são os extremos da tabela, ele é o quê? Representativo. Então eu vou colocar aqui, representativo. Ah, professor, se ele perguntar também o nome do grupo, você já sabe, eu já passei para vocês. O 1A são os metais alcalinos. Os metais alcalinos, tá? Não pode esquecer, tem que lembrar o nome dessas famílias. Alcalinos. Pronto. Deixamos aqui. Melhorar aqui. Senão é que vocês não entendem. Aí, antes de fazer o níquel, eu vou fazer o nitrogênio. Olha lá. 1S2. Primeira diagonal. Vai lá, ó.
Primeira diagonal de novo, 1s2. Segunda diagonal, 2s2. Já deu, professor? Não, ó, 2, 4. Vamos para a outra diagonal. A primeira já foi, a segunda já foi, vamos para a terceira. 2p6. Ixi, professor, passou. Tudo bem, não tem problema. Se passou, a gente pode diminuir. Eu só não posso pôr 7 aqui, 10 aqui. O D, por exemplo, é 10, eu posso diminuir, mas não posso pôr 11. O F é 14, eu posso diminuir, posso pôr 13, 12, mas não posso pôr 15 ou 16. Diminuir eu posso, aumentar jamais. Então tá aqui. 2, 4 com 3, 7. Olha lá. 2 mais 2, 4 mais 3, 7. Olha lá o nitrogênio. Então vamos lá, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Quando termina em SP, é essa regrinha. Você vai na última camada, chamada camada de valência. Primeira camada, ó, todos os que tem 1. Segunda camada é o último, só não, ó, esse aqui também é 2, esse é 2. Então você organiza em camadas. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, e você vai organizando aqui também. Quantos elétrons ele tem? 5 elétrons. Ótimo. Se tem 5 elétrons, a gente já sabe que ele é do grupo 15. 5, 15, tá? 5. Vamos lá. Como eu fiz? Período. Qual o maior número grande que apareceu aí? 1, 2, 2, 2. Então ele está no segundo período. A pergunta é, qual grupo que ele está? Ora, eu já até adiantei. Ele é do grupo 5 elétrons, você pode pôr 5A ou 15, tá? 5A ou 15. Melhor colocar 15, tá? 5A é uma notação mais antiga. Se terminar em S ou P, ele é representativo. Muito bem. Então, lá eu fiz o sódio, fiz o nitrogênio, eles terminaram, né? O sódio terminou em S, o nitrogênio terminou em P, então eles são representativos. Aí eu pego a camada de valência, que é a última camada, para descobrir o grupo. Agora vamos fazer o níquel. Vamos lá. Me ajuda nas diagonais lá. Um S2? Ótimo. Segunda diagonal, ó, primeira diagonal, de novo, 1s2. Segunda diagonal, 2s2. Lembrando, hein, sempre de cima para baixo, de cima para baixo. Eu tenho que ir até 28 agora. Então, 2p6, 3s2, ó, 1s2, segunda diagonal, 2s2, terceira diagonal, 2p6, 3s2, ainda não deu. Então, eu vou para a próxima diagonal, ó. 3p6, 4s2. Eu acho que ainda não deu, hein? Agora eu acho que vai dar. 3d10. Vamos ver. Ó, 2 com mais 2, 4, com 6, 10, 12 com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, 30. Passou. Então, eu venho aqui e coloco 8. Agora deu, né? 2, 10, 10, 20, 28. Quando termina em D, você não vai ver nada de última camada. Você vai pegar os dois últimos. Então, eu vou até colocar em vermelho aqui, ó. Os dois últimos, ó. Vou destacar aqui, ó. A camada de valência, tá vendo? Ó, pode ser um, só aqui foram 2. Mas aí que se termina em S ou P, a camada de valência é a última camada. Agora, quando termina em D, você vai pegar os dois últimos. Mas para saber o período, é como eu ensinei. Você vai lá e vê o maior número. Qual o maior número que apareceu aqui? Ó, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Então, o maior número é 4. Então, ele está no quarto período. Certo? E o grupo? É só você somar os elétrons dos dois últimos, ó. 2 com 8, 10. Então, ele está no grupo 10, tá bom? E ele é o quê?
representativo, transição, transição interna. Ele é de transição ou de transição externa. Então, com isso, nós sabemos o período, sabemos o grupo e sabemos se ele é representativo, transição ou transição interna. Transição interna é quando terminar em F, tá bom? Eu fiz exemplos de S, P e D, mas se terminar em F, você sabe que ele é de transição interna. Então tá aqui. Hoje que nós fizemos, né? Agora no finalzinho, ensinamos a fazer a distribuição eletrônica e relacionar com a tabela periódica. Valeu, pessoal! Até a próxima! Bons estudos!